Nessa aula você vai aprender a construir metas neurologicamente corretas. Muita gente não sabe por que não consegue alcançar os objetivos que ele almeja. Por quê? Porque você não é ensinado a construir metas. Você não sabe quais são os princípios que norteiam, vamos dizer assim, o teu cérebro. Só que antes da gente entrar nesses princípios, eu quero falar algo para você. Existe uma diferença muito grande entre desejos e objetivos. Sabe aquela famosa frase, querer é poder? Eu tô aqui para te falar que querer não é poder. O querer, ele é o início. Eu posso te dizer que o querer, ele é a faísca, sabe? É aquilo que talvez aqueça o teu coração. Mas objetivos, sim, são poder. Você ter metas, você saber exatamente o como alcançar essas metas, isso é que vai te tirar de onde você está hoje para lugares extraordinários, tá bom? Isso é que vai fazer o seu relacionamento, por exemplo, você ter objetivos claros dentro do teu relacionamento. O que vocês vão construir daqui para frente? Você construir metas neurologicamente corretas, isso é fundamental. Combinado? Então, olha, vem comigo. Vamos lá. Vamos entender esses 7 princípios. O que norteiam, tá? O que norteiam a construção de metas? O primeiro princípio é que eles precisam ser positivos, tá? Toda meta ela precisa ser positiva. Ou seja, você não pode colocar uma meta, um alvo, um objetivo no sentido assim, ó, não quero que tal coisa aconteça comigo. Eu não quero ficar endividado. Entende? Ou então, eu quero perder tantos quilos. Você tem que colocar a meta de maneira positiva. Ou seja, você vai transformar isso. Se você não quer, por exemplo, ter dívidas, você vai colocar: a minha meta é construir uma retirada mensal, por exemplo, de 10 mil reais. Ou então, por exemplo, vamos falar de relacionamento. Eu não quero discutir com meu amor. O que você vai fazer? Você vai mudar essa meta para uma meta positiva. Eu vou mudar o meu comportamento para que eu tenha uma relação saudável com o meu amor. Por exemplo, isso é um objetivo. Eu estou só dando um exemplo para você entender como que a tua mente funciona. É muito mais eficaz você construir metas positivas. Combinado? Segundo, vamos lá. As metas elas precisam ser desafiadoras e realistas. Tá? Então, quando você colocar um objetivo, quando você colocar uma meta, por exemplo, para vocês conquistarem, aquilo vocês têm que olhar e se desafiar. Algo que tire vocês da zona de conforto. Entende? Algo novo, mas também não algo surreal de ser construído. Então, por exemplo, as metas desafiadoras e realizáveis, tá? Se hoje você chega com seu amor e fala assim, olha, mês que vem a gente vai para as Maldivas. Cara, você olha para tua conta bancária e você não tem nenhum tostão, entende? Ou então você tem uma reserva mínima. Isso não é realizável, pode até ser desafiador, mas não é realista. Agora, se você se programa, você olha para a tua realidade financeira, para a realidade de vocês, e vocês se programam para em 2 anos ir para as Maldivas, entende? Ou em 1 ano fazer uma viagem legal, em 1 ano mudar de carro, aí sim, você está se desafiando, mas é uma meta realizável, tá bom? E a gente vai entender na próxima aula sobre plano de ação, do como realizar essa meta, combinado? Mas antes, é importante você entender como construir as metas de maneira correta. Próximo ponto, estar no controle. Só que é estar no controle de vocês dois. Se vocês estão construindo a meta junto, é importante que os dois contribuam para isso, entende? Então tem que ser realizável para os dois. Sentar, por exemplo, vamos então trocar de carro. Ok, como que os dois vão contribuir para isso? Vai tirar um pouquinho do salário de um pouquinho do salário do outro, ou então a gente vai trabalhar mais, a gente vai se unir e construir uma nova renda. Vocês entendem? Então é muito importante que todas as metas têm que estar no controle de vocês. Vocês não podem depender de um terceiro, por exemplo, para realizar alguma meta. Então, por exemplo, eu quero viajar
com a minha família completa no final do ano. Ok, você pode até ter essa meta, você pode sentar, você pode conversar, mas pode acontecer da tua família não conseguir viajar com você, porque eles não têm na agenda, financeiramente eles não conseguem estar com vocês nessa data, entende? Então, todas as vezes que vocês forem construir alguma meta, vocês precisam colocar isso no controle de vocês. Está totalmente na responsabilidade de vocês, a realização dela. Fechado? Próximo, ser mensuráveis. É muito importante que você consiga mensurar, você consiga analisar o quanto você está progredindo. Então, se você conseguiu, se uma ação equivale, por exemplo, a 10%, você tem que mensurar isso. Como que vai ser quantificado a progressão da meta? Entende? 10%, 20% realizável. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. A minha meta do meu amor é ter uma poupança, ter um investimento de 10 mil reais. Então, os primeiros 1.000, vocês colocam lá os primeiros 1.000, vocês já atingiram 10% da meta. Ok? Então, vocês vão calculando. Agora, é importante também, a tua meta ela precisa ter data para ser alcançada. Então, se eu tenho uma meta de ter 10 mil reais investido, 10 mil reais aplicado, por exemplo, vocês precisam ter uma data. Nós vamos ter até o dia 20 de novembro de 2023, por exemplo. E aí vocês colocam a data e começam a mensurar. Ok, quanto a gente vai contribuir todos os meses? Eu vou tirar 10% do meu salário, a gente vai tirar 10% da nossa renda, a gente vai tirar 20% da nossa renda. E aí vocês começam a mensurar isso. Combinado? Próximo, precisam ser ecológicas. O que significa uma meta ecológica? É uma meta que faz bem, vamos dizer assim, a todos os seus pilares, tá? As pessoas que estão ao teu redor. O que não é uma meta ecológica? Só para ficar claro aqui para você. Se você, de maneira individual, você chega e fala assim, olha, eu quero mudar de cidade daqui a 2 meses. E o seu amor nem pretende mudar de cidade. Isso não é ecológico, por quê? Porque vai fazer mal para o relacionamento de vocês, entende? Você precisa sempre construir metas que estejam alinhadas com o relacionamento, que estejam alinhadas com os pilares de vocês, que contribuam. Uma meta que, por exemplo, talvez seja financeira, mas que contribua com o pilar saúde de vocês. Por exemplo, se vocês, como casal, conseguirem crescer financeiramente, dobrar a renda de vocês talvez tenham mais dinheiro para poder investir no pilar saúde de vocês. Vocês entendem o que são metas ecológicas? É uma meta, ela está congruente, coerente com todos os pilares e com as pessoas que estão no teu convívio, que fazem parte do teu convívio. Agora, vou dar um exemplo de uma meta ecológica, tá? Que também pode ser conversada. Tipo assim, ó. Amor, a gente tem uma meta de construir uma retirada, um valor, um investimento, por exemplo, de 100 mil reais até o final do ano. Só que para isso, a gente vai precisar trabalhar muito, dobrar nossa carga de trabalho. A gente não vai ter momentos de lazer, a gente vai precisar abrir mão de muita coisa. Só que isso você conversou com seu amor, você alinhou com ele. Vocês dois estão com a mesma visão, com o mesmo objetivo. Então isso é ecológico. Agora, o que não é ecológico é você ter uma meta de construir 100 mil reais até o final do ano, por exemplo, e o seu amor não está alinhado com isso. E aí você abre mão dos seus momentos de lazer, dos seus momentos de família, por exemplo, e o seu amor, pelo contrário, em vez de achar que isso é bom, que isso é positivo, ela está reclamando com você, está achando ruim. Por quê? Porque isso não foi alinhado, isso não está sendo ecológico. E eu te digo mais, metas que não são ecológicas, metas que não são alinhadas, elas dificilmente são atingidas. Porque o nível de esforço que você desprende para poder alcançar aquela meta é muito maior do que se você tivesse alinhado com todas as pessoas, com seu amor, com todos os pilares da sua vida. Combinado? Então isso são metas ecológicas. O próximo, precisam ter plano de ação. Todas as suas metas precisam ter
plano de ação. Não adianta nada você querer as coisas, como eu falei lá no início. Ah, eu quero as coisas. Aí depois que você sai do campo querer, você vem para os objetivos, você vem para o campo metas. Aí você constrói a tua meta com data para ser realizada, o quanto você quer conquistar, sabe? Quando e tal, você especifica a tua meta, você faz uma meta linda, bem detalhada, ecológica, mensurável, você faz tudo isso. Só que aí você peca no 7º princípio, que é o plano de ação. Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Por quê? Porque você precisa das etapas. Você precisa saber construir o passo a passo para atingir aquela meta. Sair do teu estado atual e chegar no teu estado desejado. E o plano de ação você vai conhecer na próxima aula, tá? Mas antes da gente finalizar a nossa aula, eu quero te falar que todos esses princípios aqui, eles envolvem as chamadas metas SMART, tá? O que significa metas SMART? SMART, o S significa específica, o M de mensurável, o A de alcançável, o R de relevante e o T de tempo, de data, né? De uma data a ser realizada, ok? Isso é a meta SMART. Então precisa envolver todos esses princípios, tá bom? A tua meta ela precisa ser muito específica. Então, por exemplo, uma meta específica, eu até dei o exemplo lá, né? Da perda de peso. Você não tem que colocar uma meta, eu vou perder 50 quilos, 10 quilos, 5 quilos. Nossa, já fui para 50 quilos. Eu vou perder 5 quilos. Não. Se você hoje, por exemplo, está com 90 quilos e quer perder 5 quilos, você vai colocar, não, eu vou alcançar o peso, eu vou atingir o peso de 85 quilos. Ok? Na data tal, você coloca lá o mês, né? Na data 10 de outubro de 2022. Ok? Então você especificou a data, colocou o que você quer alcançar e você ainda pode ser mais específico. Você pode colocar na própria meta, colocando assim, eu vou alcançar o peso de 85 quilos na data de 10 de outubro de 2022 e vou treinar 5 dias por semana. Pronto, olha, você foi específico, você foi relevante, você tem a data, é alcançável, entende? Você deu check, vamos dizer assim, você deu check em todos esses pontos, tá? Para a construção de uma meta. Então é assim que se constrói metas SMART, metas neurologicamente corretas, para você conquistar os seus objetivos. E olha, no seu caderno de ferramentas existe lá um exercício, uma ferramenta para você dar o check em cada um desses pontos que eu te ensinei agora, ok? Então, quando você for construir lá a tua meta, vai lá no caderno de ferramentas, coloca a tua meta lá e vai dando check para ver se ela está específica, se ela está mensurável, se ela está alcançável, se ela está ecológica, enfim, todos esses pontos que a gente conversou nessa aula, combinado? E na próxima aula eu vou te ensinar a construir um plano de ação. Então, eu te aguardo lá. Um abraço!